Oi, olá, eu sou a Ingrid e o vídeo de hoje eu finalmente vou trazer as minhas leituras do ano passado, que não foram muitas, mas foram algumas, e eu vou passar por lista dos que eu menos gostei até o meu único 5 estrelas e favorito do ano. Todos já têm resenha por aqui. Então vocês podem dar uma olhada aí no canal se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre livros. Vamos lá aos livros que tiveram 2,5 estrelas. Inclusive, desses, são 3. Desses eu tinha 2 físicos e eles já não estão mais aqui. O primeiro foi O Mundo Superior, que era um livro que eu tava muito ansiosa para ler. Eu fiquei um tempinho ali pra comprar e tinha muita expectativa porque vai ser uma série adaptada, nem sei se ainda vai, porque isso já estamos indo para 3 anos, eu acho, de ter uma série adaptada, que ia ser produzida pelo Daniel Kaluuya. E isso foi o que mais me chamou a atenção, de ser uma recomendação dele, que é um ator que eu gosto bastante, e de ter essa possível adaptação produzida por ele. Então, muito por isso que eu queria ler esse livro. E ele tem a promessa, digamos assim, de tratar a viagem do tempo da forma mais científica possível. Então, a gente sempre vê coisas com viagem no tempo e, enfim. Eu tinha entendido, aliás, o que fala na sinopse desse livro e algumas daquelas recomendações de autores que é isso, o livro vai ter essa questão de viagem no tempo da forma mais científica que pudesse acontecer. Se de fato fosse acontecer, seria daquela forma. E primeiro que eu achei meio... não exatamente isso, porque eu já ouvi algumas teorias de como seria difícil ter uma viagem no tempo realmente, muito por conta até de localização, de onde estariam as coisas, enfim, muito complexo. E eu não achei que esse livro foi exatamente para esse lado. É um tipo de viagem do tempo um pouco diferente, assim, do comum, mas eu não achei, enfim, não achei exatamente, assim, científico, enfim. E foi decepcionante, assim, foi uma história que eu não achei muito boa. Não que, o plot era bom, mas eu não acho que ele foi desenvolvido muito bem. Achei que muita coisa repetia demais, enfim. Definitivamente não foi um livro que eu curti. E o outro foi A Festa da Insignificância. Também era um livro que eu tava muito ansiosa pra ler. E também foi outro que, E veio nessa onda do eu ler livro sem saber exatamente do que ele se tratava. Só porque, eu vi a capa, gostei da capa, aí eu li, 1/3 da sinopse e, vou ler. Mas, não gostei. Eu acho que assim, eu não sou o público desse livro, na verdade. O autor tem um outro livro que é A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro muito aclamado, assim, não tinha intenção de ler, continuo não tendo, mas A Festa da Insignificância é desse mesmo autor, então é um livro que eu acredito que siga mais ou menos na mesma pegada da Insustentável Leveza do Ser, que acho que é uma coisa mais filosófica, assim, mais poética. E é isso, eu não curti, eu achei que ia ser outra coisa. O título, pra mim, é uma coisa que me pegou bastante também, A Festa da Insignificância. Eu achei isso bem interessante. E eu acho que eu tava esperando algo numa pegada que fosse meio filosófica mesmo, mas não do jeito que foi. Então, enfim, não curti muito. O próximo foi A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro de autor nacional, que está publicado no Kindle, e eu li pelo Kindle Unlimited. E também foi um que eu não gostei muito, acho que a história tem muito potencial, mas eu como escritora, que agora sou... Não, mentira. Mas uma grande coisa que me impede de publicar livro, embora agora eu tenha um publicado, inclusive eu vou deixar na descrição,
porque eu acho que eu nem falei desse livro aqui por enquanto, mas enfim. Acho que... Na verdade, eu já falei, mas eu acho que eu preciso fazer um vídeo falando de todo o processo certinho. Mas enfim, eu acho que tem certas histórias, e eu tenho uma história desde que eu tenho 14 anos. A gente sabe que tem um potencial, sabe que tem algo muito complexo para ser desenvolvido, e ele precisa ser desenvolvido daquela forma. Eu sei que isso é meio difícil, assim, porque também acaba entrando no ponto de você não fazer nada. O que acontece comigo, assim. Mas, tipo, esse universo que eu tenho, ele é muito complexo. Então, eu tenho que desenvolver primeiro o universo para eu conseguir desenvolver a história minimamente bem. E ter um pouco mais de confiança também. Então, até eu publiquei esse livro que era para um concurso da Amazon. Eu tenho que colocar mais coisas e receber críticas, assim, com respeito, gente. Mas eu tenho que receber críticas, entender o que funciona, o que não funciona, para eu poder desenvolver essa outra história, que é muito mais abrangente. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E eu, assim, mega respeito pela pessoa que publicou esse livro, porque é isso, eu acho que é muito difícil. E eu não sei se foi o primeiro livro dela ou o segundo, mas eu acho que é isso, ou o primeiro ou o segundo livro. E tem um universo muito interessante, mas ele não é desenvolvido bem nesse livro. É isso, eu acho que é uma coisa que dava pra talvez ela ter testado coisas parecidas de uma forma mais simples antes e ir testando antes de desenvolver essa história. Porque tem muita coisa no livro, muito assunto querendo aparecer, e nenhum acaba sendo bem desenvolvido, porque fica tudo pelo meio do caminho. E agora eu vou para os livros que tiveram nota 3. O primeiro é Nem Sinal de Asas, que foi meu primeiro livro lido no ano passado. Na verdade, eu terminei ele no começo do ano passado. E é da Marcela Dantes, uma autora que eu comento bastante aqui. E esse foi o primeiro livro dela publicado, se eu não me engano. Eu gostei. Assim, esse daqui, ele tem uma história muito interessante, que é uma história inspirada num fato que aconteceu de verdade. Que foi uma mulher, eu não lembro aonde, uma mulher morreu e só foi descoberta, tipo, 5 anos depois, o corpo dela. Ela era uma pessoa muito isolada, assim, não tinha pessoas por perto. E, além disso, as condições que estavam no apartamento, digamos assim, fizeram com que o corpo dela não decompusesse da mesma forma. Então, tipo, 5 anos para descobrir num condomínio, né, tipo, num prédio, que uma pessoa tava morta ali, sabe? Então, tipo, a Marcela pegou essa história verídica e inspirou para fazer esse livro, que tem basicamente esse plot principal. E aí a gente vai acompanhar a Anja, acompanha a vida dela, as coisas que ela passou, na verdade tudo que aconteceu na vida dela que levou a esse ponto de ela não ter ninguém e ser essa pessoa tão isolada, tão solitária, e que proporcionou as condições para que ela ficasse tantos anos morta num apartamento sem que ninguém descobrisse. Eu achei a história muito interessante. Eu gosto muito da escrita da Marcela, principalmente de João Maria Matilde e Vento Vazio. Esse daqui, por ter sido o primeiro, não estava talvez tão estabelecido para ela, ou enfim, eu só não curti muito como a forma de escrita da Marcela aparece nesse livro em específico. Porque a Marcela, ela conta as coisas como... Acho que como se a gente estivesse conversando com um amigo, assim, que a gente fica contando uma coisa atrás da outra, uma coisa atropela a outra. E tanto que é bem rápido os livros dela por conta disso. Você parece que tá lendo sempre um fluxo de consciência, um fluxo de pensamento. Só que nesse livro, isso acabou me incomodando um pouco. Eu acho que talvez a história da Anja merecia algo um pouco mais lento de ser contado. Ele foi indicado pro prêmio, foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo.
O João Maria Matilde, se eu não me engano, também. A Marcela é muito boa. Acho que vou há um tempão agora sem livro novo dela. Que ela tinha dito que depois de Vento Vazio ela ia ficar um tempo sem escrever. O próximo é um mangá, Happiness, foi o volume 1 que eu li o ano passado. Eu tinha colocado como meta o ano passado que eu queria ler mais quadrinhos, mangás, HQs. E eu acho que já tinha comprado esse mangá no fim de 2023. Ou eu comprei em 2024 mesmo. Não foi um mangá que eu curti tanto. Na verdade, eu acho que eu não vou continuar a ler. A história é legal, assim. Só que é de vampiro. E eu não sei se é uma coisa que me atrai muito. O que vai ser um pouco contraditório quando eu falar de um outro quadrinho. A arte é lindíssima. O próximo foi um outro quadrinho que também foi emprestado. Então ele não está aqui comigo, mas foi Caros. Esse é uma HQ nacional. Ela é linda, 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 linda. Mas eu achei que é um volume único, então eu achei que não entregou tudo o que precisava. Achei que faltou bastante desenvolvimento. Enfim, eu senti que faltou coisas ali. O próximo foi outro mangá, que é A Menina do Outro Lado. Eu tô falando próximo, mas é o próximo da minha lista, tá? Porque não tá em ordem cronológica. Mas foi A Menina do Outro Lado, o primeiro volume. E esse aqui é bem recente, a resenha que eu fiz. O que mais me incomodou nesse mangá foi a arte. E isso nunca tinha acontecido antes. Mas ele é esse estilo de arte aqui. Então tem muitas cenas assim, que é muito escura. É preto e branco, sim. Mas, tipo, o Happiness, que é um negócio de vampiro, que tem uma vibe mais escura, ele não é tão escuro. Então, assim... eu acho que o que me incomodou é que tem muita coisa que eu achei que fica muito difícil de entender o que tá acontecendo. E é um mangá, né? Você tem que entender pelo desenho, assim. Tipo, essa página, enfim. O que mais me incomodou foi a arte em si. A história, ela é legal, assim, não me cativou muito, mas é legal. Eu fiquei curiosa pra continuar a ler, inclusive eu li o segundo volume já. A história é interessante, eu quero ver o desenvolvimento disso, mas a arte me pegou. Inclusive, indo pra lista de livros com 3,5, a gente tem o segundo volume de A Menina do Outro Lado. E aqui segue a mesma coisa. Eu dei o meio pontinho a mais porque aqui começa a explicar a história, começa a ir pra frente realmente. E mesmo se eu continuar lendo, eu acho que eu vou esperar terminar a série pra poder fazer resenha. Porque fazer resenha pra mim por volume é meio complicado. Eu acho um pouco difícil. Mas é a mesma coisa. A história é legal, mas é muito escuro, muito difícil de entender algumas coisas. Eu acredito que até seja meio que a intenção, mas no meu ponto de vista, atrapalha o entendimento da história, então a intenção não foi bem executada. O próximo é outro quadrinho de vampiros, e porque eu disse que eu ia me contradizer em Happiness, né? Porque esse é um de vampiro que eu gostei. Não amei, mas eu gostei. Também é primeiro volume esse daqui, mas esse daqui é muito bonito e o estilo de arte já é um pouco mais diferenciado, assim. Mas a gente tem coisas assim, tipo, é tudo preto e branco, com exceção dos detalhes em vermelho e uma página outra específica que é colorida por um motivo de um dos personagens aqui. E esse daqui, gente, assim, o desenho é lindo. O traço disso aqui é maravilhoso, sinceramente. Achei muito bonito. Ele tem aquela impressão meio de rascunho, que você vê as linhas, não todas, mas você vê as linhas de construção do artista. Eu amo isso. Alguns desenhos super detalhados no mesmo quadro que um desenho, como se fosse rascunho mesmo. Então eu acho isso muito bonito. A história desse aqui também é bem interessante. Esse daqui eu tô bem curiosa pra saber o desenrolar. É meio que algo sobre um mundo distópico. Então, essas crianças meio que sobraram ali, fazem parte, não diretamente, desse apocalipse. Mas, enfim, a dinâmica deles também é bem interessante. Cada personagem é bem único, assim. Cada personagem tem uma personalidade muito,
muito bem expressa e bem desenvolvida. Mesmo que seja o primeiro volume, você consegue ver a diferença de cada personagem, assim. O próximo foi um conto, um livro super pequenininho, ele não tá aqui comigo, tá emprestado, mas chama As Chaminés que Tocam o Céu, ou As Chaminés Tocam o Céu. Conto natalino, não li no Natal, mas é um conto natalino interessante, assim, diferentes, mas é bonitinho, assim, é fofo. A próxima lista gigantesca é a de 4 estrelas, que tem apenas um livro, que também é outro conto, que foi Não Tenho Boca, Preciso Gritar, que é um clássico de ficção científica. 4 estrelas, ele é um conto, assim, bem interessante. Fico imaginando como foi isso pra época, porque ali ele já fala de inteligência artificial. Acho que foi na década de 60, 50, que foi escrito o conto, não lembro direito agora. Mas, assim, é um livro, é um conto muito atual. Muito atual. Então, meu celular parou de gravar. Ai, que tristeza. Eu tinha parado na lista de 4, então vamos pra lista de 4,5, que é a lista que tem maior quantidade de livros. E o primeiro deles foi O Circo Mecânico Trousseau, que é uma fantasia steampunk, e eu gostei bastante, era um livro que eu queria há muito, muito tempo. Antes da Dark Side ter essa edição, e depois que passou a ter, eu queria mais ainda, porque ele é muito bonito. E sim, eu queria ele porque ele era muito bonito, e se tratava de circo. Eu acho histórias que envolvem coisas circenses bem interessante. E, enfim, eu vou gravar super deprimida agora, porque eu perdi a gravação. Os personagens aqui também, muito bem feitos, muito distintos, enfim, muito bom esse livro. O próximo é uma HQ que eu li no Kindle Unlimited, que foi Book of Evil, e é um quadrinho bem diferente. Não nada assim, tipo, não reinventar a roda, mas é um quadrinho feito em quadros, como uma espécie de diário, e tem os desenhos ali. E, enfim, é um mundo distópico, no futuro, com uma raça, com uma espécie desenvolvida, nossa, o Homo Verus. E eu sempre acho muito interessante quando a gente acompanha crianças nesse tipo de universo que é tão hostil. Então, é bem interessante ver isso. E são crianças mesmo, tentando lutar para sobreviver num lugar que definitivamente não é feito para elas, assim. O próximo é Mansão Galante, que foi um livro... que virou meu livro preferido da Vi Schwab. Eu sempre reclamo muito dos inícios das séries dela, dos livros dela, que sempre tem um tutorial ali do universo, que é uma coisa que eu não gosto, eu tenho muita preguiça disso. E Mansão Galante, ela vai direto ao ponto. Eu fiquei até surpresa. Acho que são os melhores personagens dela também. Gosto dos personagens de Um Tom Mais Escuro de Magia, mas eu acho que os daqui, eles geram empatia mais rápido, o que eu gosto, porque pra mim, não ter nenhum tipo de sentimento por algum personagem, mesmo que seja não gostar dele, eu sei que eu não vou gostar do livro. Tipo, pra mim é um ponto muito importante da história, é você ter algum tipo, se importar com o personagem de alguma forma, nem que seja pra você ficar xingando ele durante todo o livro. E esse daqui eu acho que é o que ela faz isso melhor. Aliás, esse daqui é o que eu acho que ela faz tudo que ela sabe fazer melhor. Construção de universo, explicações, descrição, personagem, enfim. Eu gostei muito desse livro. Eu não dei 5 estrelas por conta do final, que eu não gostei. E foi uma questão mais de gosto mesmo. Foi um final mal feito, ou enfim. Mas eu não gostei do final, então assim... por isso. O próximo foi da Marcela Dantes também, Vento Vazio, e esse virou meu livro preferido dela. Eu gosto muito de João Maria Matilde também, mas eu gostei muito desse livro. E o que eu falei sobre a escrita dela em Nem Sinal de Asas, de ser uma coisa meio atropelada, nesse livro funciona perfeitamente bem, porque você não tem um personagem confiável nesse livro. Tipo, ninguém. A história sobre vento vazio, deixando pessoas loucas,
Então, enfim, eu acho que esse livro é muito legal. O próximo foi o que eu achei que seria o meu 5 estrelas favorito do ano, que foi o Sete Santos Sem Rosto. Eu amo livro que trata de religião fictícia, ou enfim. Mas esse daqui, né, Sete Santos, então, tipo, ele é sobre isso. Quando eu dei 5 estrelas, primeiro pelo feeling, eu não tava sentindo que eu queria dar 5 estrelas pra ele, mas também eu acho que tem algumas coisas subdesenvolvidas e algumas coisas super desenvolvidas. Não é muito, não acontece isso, tipo, não é o livro inteiro, assim, mas eu acho que tem algumas coisas que acontecem assim. Mas, desde Sombriossos que eu não fico tão chocada com o final. Sério, eu amei o final desse livro. Nossa senhora, preciso do segundo imediatamente. O próximo é outro mangá que foi Yen. E assim, gente, é muito legal a história. Ele é um mangá grande, acho que tem 3 volumes. Ele é lindo. Ah, é rosa, eu odeio rosa, mas assim, até eu tenho que dar o braço a torcer de que é muito bonita essa jacket, né? Porque na verdade não é a capa do livro, ela só tá em volta. E então chegamos ao meu único 5 estrelas e favorito do ano, que foi uma HQ também, que foi Goya Saturnalia. E esse livro, essa HQ, ela é simplesmente tá cheirosa. Sensacional. Sensacional. Se você é artista de qualquer meio de ser artista, artista plástico, dançarino, enfim, o que seja, eu recomendo muito essa HQ porque mostra pontos muito relacionáveis para qualquer artista, eu acho, assim. Tem uma parte ali no final que é tipo meio que o Goya tendo uma epifania, assim. E é, assim, simplesmente só muito relacionável. É incrível. A arte desse quadrinho é linda porque ela é inspirada nos quadros de Goya. As paletas de cores usadas, elas são bem limitadas, assim, tipo, não é uma coisa extremamente colorida. Mas, enfim. Gente, muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu não tava esperando que eu ia gostar tanto dessa HQ. E ela é simplesmente sensacional. E agora eu fico falando pra todo mundo ler. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem qual foi o livro preferido de vocês do ano passado. E eu vejo vocês no próximo.